quando falamos do Bakhtin e desses caminhos, né, que ele vai nos dando, a gente fala que ele desenvolveu as suas reflexões a partir do romance, porque no recorte histórico em que ele viveu Sim. era o material, né? É. Era aquilo que ele tinha para trabalhar. Mas hoje, como eu disse, né, muitos colegas meus da linguística trabalham os conhecimentos de Bakhtin, principalmente nos novos gêneros, né, que surgiram com a internet. Tem muita gente estudando isso. Então, apesar, né, dele ter começado o trabalho dele com romance, isso, como a gente já está falando aqui há algum tempinho, né, as Hum. reflexões se expandem muito e conseguem abraçar gêneros que, com certeza, lá primeira metade do século XX, né, quando Bakhtin viveu e estudou, comecinho já da segunda metade do século XX, imagina, ele nem sonhava, né, que esses gêneros um dia Hum. surgiriam, né? Os gêneros, os memes, vídeos, sei lá, o que mais que tem aí nesse mundo, a projeção do jornal impresso, né, para a internet, as propagandas, tudo, Hum. as próprias redes sociais, né, como plataformas de gêneros, né? E aí isso também é uma evidência, como você disse, como que eu vou fazer isso com a dança? É a mesma coisa, Hum. né? Como que eu vou fazer isso com o Hum. meme? E aí É. a gente chega Hum. nesse olhar dessa amplitude, né? Que as reflexões do Bakhtin trazem. E aí é sempre assim, né? A gente quebra uma fronteira e já tem outra para quebrar, né? É. Porque os Uhum. conceitos eles estão total diálogo, quer dizer que não só o que ele propõe, mas a forma também como ele propõe. Então você chega nas É. relações dialógicas, você vai chegar na carnavalização, você vai chegar na estética do grotesco, e aí é um trabalho de fôlego, porque se você for mesmo na onda, você não acaba nunca. Você É. sempre tem mais alguma coisa para colocar. Principalmente também porque a gente não fica só no texto, né? Nem eu falo Uhum. texto, mas eu compreendo a dança também como um texto. Assim que é a Uhum. forma que o Bakhtin vê, né? Tudo é texto, aquilo que a Uhum. gente entende é texto, tem sentido é texto. Então, essa aplicação não é aplicação. Não é aplicação. Se fosse Não é aplicação, bom, aplicação. aí ia ser um pouquinho diferente, ia mudar Vai ser bem mais totalmente fácil até. a própria visão, né, do trabalho, desse fazer, né? E eu me lembro que a gente comentou também sobre essa impressão também que quando a gente pensa em Bakhtin, a gente vai para aquelas noções, né? O que é dito, para quem é dito, em que contexto, né? Era isso que eu ia falar Então agora. é sempre essa eventicidade, né? É sempre um lugar único da onde a gente fala e cada momento vai tendo a sua renovação, né? A partir disso. E a Exatamente. importância também de a gente ver quando se pensa em Bakhtin não são conceitos que a gente vai conseguir chegar a compreender de maneira isolada, né, fragmentada. Ah, então eu fui lá e vi o que até já comentei sobre isso, mas quem não estava no diálogo, essa tendência que a gente tem quando a gente é mais imediatista, ou pelas, por, pelo fato de as coisas serem às vezes muito dispostas dessa maneira, eu vou lá ver o que é o conceito de dialogismo. Ah, tá, entendi, pronto, Não. fechei tudo. Não, é toda uma teia, né? Então, a importância de a gente ver que Bakhtin é um filósofo. E tratar isso como filosofia significa realmente buscar sempre mais compreender toda essa teia, né? Então, dialogismo vai envolver carnavalização, vai envolver relações dialógicas, vai envolver tudo vai fazer esses corpos falarem a partir dessa visão ampliada e tecendo essas relações todas entre os conceitos e as diretrizes, né? É por isso que é o pensamento bakhtiniano, né? E não é fácil entrar, né? Nesse pensamento. Tem muita gente que fala de Bakhtin, mas esse entendimento do pensamento é algo muito mais complexo, né, Rosana? A gente vê muito isso com os alunos quando eles começam a estudar o Bakhtin, não só na graduação, até na pós-graduação.
porque a linguagem é da filosofia, né? Bakhtin foi um filósofo, né? Então, a linguagem, a abertura, esse encadeamento de ideias, né? Essa não conceituação, não dá para abrir um livro de Bakhtin e procurar no sumário o Sim. conceito. Isso não vai acontecer, até porque essas reflexões que ele vai fazendo, ele vai, ele volta, tem coisas que ele retoma e modifica. É como se ele estivesse mesmo conversando, como se a própria forma de escrever fosse também um diálogo. Porque a gente está conversando aqui, né? A gente pode voltar a um assunto, consertar alguma coisa que a gente falou, ir para frente, né? E é mais ou menos assim que a obra do Bakhtin funciona. Claro que existem, né, alguns teóricos, por exemplo, o José Luiz Fiorin, né, que tenta fazer Uhum. ele tenta dar, né, para Bakhtin um olhar didático, de introdução, inclusive o nome se chama, né, Introdução ao Pensamento Uhum. de Bakhtin, em que ele divide esses conceitos assim, mesmo quadradinho, de uma maneira bem estruturalista, mas é, na verdade, só uma questão didática. Para quem está começando a estudar Bakhtin, começou a ler lá a estética e falou, nossa, né? Não entendi Uhum. nada, li 5 vezes o parágrafo. Então, o José Luiz Fiorin tenta dar uma chave de leitura, conceituando assim bem rapidamente, de maneira bem resumida. Então, realmente não dá para usar, né, esse material em análise, mas é para fazer uma introdução, Uhum. né, mesmo da Uhum. das reflexões bakhtinianas para poder entender esses conceitos. E, ao mesmo tempo, entender os conceitos e perceber que, apesar de lá eles estarem divididos, né, como o Fiorin apresenta, não dá para entendê-los na É. prática daquela forma. E aí Uhum. também, aí a gente vai chegar também, que é nesse ponto que faz, né, os nossos corpos, agora corpos, não corpos, Uhum. É. corpos conversarem, é que tudo isso vai extrapolar o próprio objeto, né? A gente Uhum. trabalha com Bakhtin, no meu caso, eu trabalho com a obra literária, com os diálogos que o João Ubaldo estabeleceu, por exemplo, com os textos clássicos da literatura libertina francesa. Então, ele conversa com Sade, ele conversa com Laclos, tem uma presença importantíssima das mulheres sadianas e das mulheres também criadas por Laclos na obra do Ubaldo. Mas eu não consigo fazer uma análise dessas mulheres, que aí é o que faz a gente conversar, né? Você na dança, só pela materialidade discursiva. A gente precisa Uhum. de tudo que está em volta, né? Da É. construção desse corpo, dessa mulher, desse lugar. O próprio conceito de exotopia não dá para deixar de fora, né? Dessas análises. Porque assim, a gente se constrói mesmo a partir do olhar do outro. E quando a gente fala Uhum. existem muitas outras questões que estão em jogo, né, estão em cena aí para determinar esse objeto, né? No meu caso, o romance, no seu caso, a dança. Então a gente Uhum. precisa também conversar com o momento histórico, né, em que esse corpo surgiu, para a gente poder também entender essas relações dialógicas nesse momento histórico e entender também que, pelo fato do discurso ser naturalmente dialógico, como que isso se reverbera, né, pelo grande tempo, que é uma outra Uhum. questão linda, para mim é a reflexão mais bonita de Bakhtin, né, Uhum. o grande tempo. E no meu trabalho foi assim especialmente importante, agora fazendo um adendo, porque como eu trabalho com uma obra do século XX, que conversa com obras do século XVII e do século XVIII, eu precisei muito do conceito do grande tempo, de Bakhtin, para poder justificar, né, essa conversa, né, esse diálogo em cronotopos tão distantes, né, em momentos históricos, países, línguas, realidades, né, totalmente diferentes, né? A França vivendo lá a queda da monarquia, a Revolução Francesa, e nós aqui acabando no momento que a gente tinha acabado de ser invadido pelos portugueses, então não tem nada, assim, aparentemente não tem nada a ver. Mas aí a gente vai ver o grande tempo em Bakhtin, ele vai dizer que as obras crescem semanticamente com o passar Uhum. dos séculos, e elas vão recebendo camadas, né, de entendimento, de leituras,
que permitem que essas vozes cheguem até o século XX e agora, né, já no século XXI. É mais ou menos por aí. E aí a gente chega naquele pensamento assim, como é que isso tudo não é poesia pura, né, Rosana? Eu acho sempre. É poesia pura, né? E aí a gente começa a ver justamente a literatura em Bakhtin, né? Esse olhar literário sensível que nos permite, que nem tu disse, ele obviamente se debruçava sobre a literatura, né? Aí as obras de Dostoiévski, com problemas da obra de Dostoiévski, né? Que dá aquele nó na nossa cabeça, que a cada página que a gente vai lendo, mas ele já falou isso, e tem um artigo que diz assim que Bakhtin avança por repetições, né? Só que a cada, bom, aí vem esse princípio da simultaneidade e também essa eventicidade do ser, né? Que tudo aquilo que repete nunca é a mesma coisa, né? Não. E sempre, a cada vez que a gente parece que já leu alguma coisa, desconfie, porque tem alguma outra particularidade junto ali que vai fazer com que a gente se aprofunde mais, né? E aos poucos o nosso olhar vai ficando mais sensível a essas camadas todas, né? E aí E também. Ah, pode falar. não, fala, Rosana. Pode Eu ia falar. falar também da importância que a gente tem aqui agora na nossa fala, e acredito que todo mundo que for se aprofundar, né, em Bakhtin, entrar nesses nossos diálogos, né, com várias materialidades discursivas. Vimos, né, a sua entrevista, seu bate-papo, né, com Uhum. como que é o nome dele mesmo, André? O André da Na música. Uhum. música, na música, agora a gente está falando de literatura e certamente outros convidados virão. E tudo isso Uhum. permeado também pela questão do ato responsivo, né? E o ato responsivo aqui para nós, que estamos falando de corpos femininos, é uma reflexão que não dá para a gente passar por ela em branco, né? Porque Com certeza. esse corpo que dança, né? Dança do ventre, no Brasil também já tem aí um deslocamento, né? De uma origem da dança, da cultura, que já vem junto, né? Com É. isso lá da origem. No meu caso, tudo que veio lá da literatura libertina também, um deslocamento de cultura, de valores, né? Da arqueologia. O porquê, né? O porquê que esse corpo feminino se coloca aí na pornografia, por meio da pornografia, né, da exposição do corpo, da exposição do sexo, sexualidade, pansexualidade, homossexualidade, até zoofilia e práticas que não são muito regulares na nossa sociedade. Para que isso, né? Por que esse corpo está ali? O que esse corpo quer, né? E aí a gente vai pensar na responsabilidade desse lugar, né, dessa exposição desse corpo e o que esse corpo quer com isso, né? E aí a gente vai ter uma pegada assim de provocação, né? A minha Hum. responsabilidade aqui é para mostrar isso. É isso que eu quero que você pense comigo. Uhum. Então, por exemplo, a Uhum. narradora do Baldo, a grande sacada dela tá lá, né? Mulheres. Inclusive é a própria dedicatória do romance para as mulheres. Mulheres, mulheres do mundo, me ouçam, né? Uhum. Ter carona aqui na voz do João Baldo, que é um autor consagrado, que vai levar a minha história de vida adiante, mas eu quero que vocês pensem como eu, ou que vocês reflitam sobre a vida que eu tive e tentem também vencer essas barreiras machistas, sexistas, religiosas, no trabalho, na universidade, porque assim, mesmo que a gente já tenha vencido muitas, comparando aí as mulheres lá da literatura francesa, né, do Sade, do Laclos, a gente já vota, a gente está na universidade, a gente está no doutorado, nós estamos aqui falando sobre isso. Podemos andar pelo meio público, dirigimos, mas ainda não estamos na política de maneira satisfatória. Ainda Uhum. temos algumas colocadas aí em risco, as taxas de feminicídio agora na pandemia estão altíssimas. Ainda há muitas mulheres que estão dependentes de homens, né, maridos, companheiros, violência contra a criança também. Enfim,
Tem muita coisa ainda que precisa ser dita.